Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 383. Hoje trago a minha indignação. Vou falar sobre... Quero falar sobre limites, não é? Limites Falarmos e regras. sobre limites e regras, princípios, necessidades, valores, coisas importantes na vida pessoal e na vida em comunidade, em sociedade. Vamos descascar aqui algumas ideias sobre regras, como, por exemplo, a ideia do mas tem que haver regras. Certo. Talvez algumas pessoas sintam algum desafio, mas acho que vamos também fazer aqui uma tentativa de falar sobre o porquê das regras, que por acaso achamos que possa haver situações em que sejam adequadas, mas o que queremos aqui é alargar um bocadinho a conversa à volta do limite e da regra e propormos, como acho que tentamos fazer sempre, um bocadinho mais de reflexão sobre essa necessidade de haver regras. Sim. Uma coisa boa desta conversa é que em algum momento tu vais transformar a tua indignação assim numa série de ideias e argumentos bastante interessantes e entregues assim com força e convicção. Acho que é um tema importante isto. Acho que através deste tipo de reflexão que estamos a propor hoje, se mais pessoas tiverem este tipo de reflexões, acho que vamos viver melhor juntos. Sim. Estamos prontos? Estamos. Para falar sobre limites e regras? Eu acho que estamos prontos. Queres falar sobre outra coisa antes disso? Não. Não, eu quero ir à conversa. Pronto. Então vamos lá. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, hoje, Pedro, eu quero falar sobre limites, porque tem sido, é um tema que está muito presente no meu tema grande da parentalidade, fala-se muito de limites. Aliás, no episódio que gravamos com a Joana Marques há 2 semanas, falámos também sobre limites e as parecenças da ideia dos limites na parentalidade e no amor, mas o que me despertou hoje, e que tem estado comigo estes últimos tempos, foi por causa de uma história de um liceu, do Liceu Pedro Nunes, salvo erro, em Lisboa, onde se anunciou que iam basicamente proibir as raparigas na escola de vestirem calções muito curtos e terem decotes muito grandes. Que isso não ia ser permitido. Por isso, eu trouxe decote hoje, só para marcar acho que ia mais longe. A minha revolta. Ia mais longe, não é? Também se falou em não usar chinelos. Acho foi? Também fazia parte. Não, eu foquei muito nesta questão de limitar o tipo de roupa que as mulheres, também pode ser no caso de homens, neste caso foi mais de mulheres, se calhar mas tu viste escrito, estava explicitamente que era para raparigas ou a regra era assim mais generalista, proibindo decotes? Olha, agora estás-me a pôr assim um bocadinho à prova, como já foi há algum tempo que li aquilo, não te consigo responder. O que sei é que a conversa depois à volta foi muito à volta das raparigas e das raparigas. E os argumentos pró estavam muito focados nas mulheres. Daquilo que me chegou até mim. Portanto, o que é que eu gostava de... Podemos falar sobre este tipo de situação em particular, mas também gostava de falar sobre limites no geral, e o que é que são limites, e que tipo de limites existem, e o porquê que limites podem ser importantes ou não, não é? Porque o que eu acho que muitas vezes falhamos em entender é o porquê dos limites. Porquê que temos limites? Limites também são regras, são leis, são normas, não é? São lá mais limites sociais, mas também temos limites pessoais.
Mas em ambos os casos, os limites existem pela mesma razão. Os limites existem para satisfazer necessidades. Se eu tenho um limite de velocidade no trânsito, esse limite existe para proteger e garantir a segurança de quem está na estrada, certo? Portanto, o limite não existe para nos chatear, existe para nos proteger. Está aqui a nutrir a necessidade de proteção, de segurança, talvez de ordem, organização, também. E é a mesma coisa com os meus limites pessoais, né? Os meus limites pessoais existem mediante as necessidades que eu tenho e isso é um dos grandes problemas aqui na parentalidade. Por exemplo, quando só atiramos a ideia que as crianças precisam de limites, não estamos a ter esta discussão, não é? Quando eu falo em limites pessoais numa relação, esses limites pessoais têm em primeiro lugar, normalmente tem a ver com as minhas necessidades, mas também posso, se for uma pessoa mais consciente no meu estabelecimento de limites, também vou tomar em conta aqui as necessidades da outra pessoa. O meu filho, por exemplo, um limite pode significar eu satisfazer a minha necessidade de previsibilidade, mas também a minha necessidade de contribuir para o bem-estar do meu filho. Portanto, essa discussão acho que nós precisamos de ter muito mais antes de falarmos sobre quais os limites que deveríamos estabelecer, porque uma coisa são a necessidade e os limites são uma estratégia para satisfazer necessidades. Eu acho que quando nós falamos de necessidades, nós quase sempre estamos de acordo, não é? Sim. Se tu perguntares de uma forma genérica a alguém se é legítimo ter uma necessidade de segurança, eu acho que a esmagadora maioria das pessoas, se não a totalidade, vai dizer sim, essa necessidade faz sentido e eu também a tenho. Né? Depois, acho que a seguir há quando nós queremos passar, então da necessidade vamos passar para o limite. Não é? Vamos estabelecer aqui alguns limites sobre a forma de regras, leis, que nos permitam satisfazer a necessidade, ou que aumentem a probabilidade de satisfazer a necessidade. Aí é que começam os problemas, não é? Certo. E por acaso eu fiquei aqui a pensar, tu deste como exemplo os limites de velocidade. Não é? Quando se define que na autoestrada não podes conduzir a mais de 120 km/h. Não é? Isso é proibido. E se tu ultrapassares esse limite e fores apanhado a ultrapassar o limite, tens que pagar uma coima e podes ficar sem a carta, enfrentas uma série de consequências. Não é? Como é que se chegou até aí? Não é? Primeiro estabeleceu-se a ideia de que quanto mais rápido tu conduzes, menos tempo de reação tens e mais tempo demora a imobilizar o veículo ou a fazer uma mudança de faixa ou outra coisa qualquer. Ou travar e por aí fora. Mas a partir daí tem que se estabelecer uma coisa que é bastante complexa, que é onde é que vais estabelecer o limite sabendo que tu não vais levar essa ideia de que quanto mais rápido, menos segurança ao máximo. Porque para levares ao máximo, simplesmente dizias não se pode conduzir carros. Exato. Porque aí tinhas a segurança rodoviária passava a ser perfeita, não é? Sim. Ou não dizes, olha, só podes andar a 20 km/h na autoestrada, porque é uma velocidade à qual muito dificilmente traz um acidente. Portanto, tu fazes sempre uma análise de custo-benefício, não é? Claro. Que eu quero... E custo-benefício que também está ligado a outro tipo de necessidades. A outras necessidades, porque a tua única necessidade na estrada não é segurança. Exato. Também tens outras necessidades. Certo. Tens a necessidade de te... de deslocar de um sítio para outro, chegar a horas, por respeito a outras pessoas, essas coisas todas. Não é? E, portanto, numa situação como essa, em que tu até consegues testar, não é? Porque consegues pôr pessoas a conduzirem a diversas velocidades e a lidarem com obstáculos e ver quanto tempo é que demoram a reagir e depois de travarem, quanto tempo é que demora o carro a imobilizar-se. Tu consegues medir essas coisas todas e mesmo assim, se tu fores para a rua perguntar às pessoas se 120 é o limite adequado, acho que algumas pessoas vão dizer não, 120 mesmo assim é muito, devia ser 90 ou 100, e há outras pessoas que vão dizer não, podia ser 160, podia ser tranquilamente 160, ou iam dizer depende do carro, se calhar pessoas que têm carros com melhores travões podiam andar mais rápido, ou depende do condutor, se calhar devias fazer mais testes e alguns condutores eram autorizados a conduzir mais rápido. Portanto, mesmo assim, numa situação como estas, tu vais ter diferentes opiniões. Claro. Agora, quando nós falamos de uma coisa ainda mais subjetiva, não é? Como tu
propuseste como estudo de caso a situação em que uma escola decide tornar o código de conduta assim mais explícita a nível do vestuário, sobre o que se pode ou não se pode, não é? Mas eu não sei se eles chegaram, porque isso era mesmo difícil, eles não chegaram a dizer que não podes usar calções curtos, mas puseram lá os centímetros que os calções podem ter, não é? Ou não podes usar decote, mas estabeleceram... Mas uma coisa que eu achei que tenho estado assim, a estar nos meus pensamentos em relação a esta situação é que necessidades é que estamos aqui a procurar satisfazer com este tipo de regra, quando eu limito a forma como a mulher se pode vestir, porque se nós formos realmente, isto é um problema geral mundial, o limite é que é diferente em diferentes países, não é? No Irão arriscas-te de pena de morte por mostrares um bocadinho de cabelo, não é? Numa escola em Lisboa, arriscas-te de não poder fazer o teste até o fim porque se vieres com um decote muito grande. Claro que são, em termos de gravidade, numa escala de gravidade, é muito diferente. Agora, em termos de estrutura, de proibição, é muito parecido, não é? E acho que quando falamos das necessidades por detrás de limitar a forma como estas mulheres se vestem, talvez até estejam necessidades parecidas em jogo. E eu não acho que sejam realmente as necessidades das mulheres, mas das pessoas que estão a determinar estas regras e leis, não é? Também há imagino que haja uma necessidade de... Deixa eu ver se eu consigo verbalizar isto de uma forma mais ou menos aceitável. Há uma necessidade de controlo do ímpeto sexual e que se procura satisfazer a necessidade através da restrição dos estímulos que são tidos como sexuais. Exato. Depois, essa necessidade em si, nós até entendemos que ela é socialmente aceitável, não é? Porque há uma série de contextos, a escola é um deles, onde não queres propriamente que se transforme num espaço de vivência da sexualidade, na sala de aula, não faz sentido porque há outras coisas que estão ali a trabalhar. Certo. Agora, depois, o meio que é escolhido, que é vou impedir as pessoas de usar decotes ou de usar roupas justas ou outra coisa qualquer, isso parece-me que é uma subversão de quem é que tem a dificuldade em controlar o ímpeto. Certo. Não é? Está-se a colocar a responsabilidade, em princípio, nessas raparigas. Sim, porque se nós transportarmos esta forma de pensar para outros contextos da nossa vida, não é? Então, por exemplo, eu vou dizer, olha, como eu tenho dificuldade em controlar o meu consumo de álcool, então não pode haver álcool. Ninguém pode beber álcool. Não pode haver álcool. E se tu trouxeres álcool para junto de mim, então tu estás errada e vais ser expulsa, não é? E acho que qualquer pessoa vindo dizer assim, não, mas se calhar tu é que tens que aprender a controlar isso. Mas se falares em alergias, se calhar vais... Olha, estava-me a lembrar agora, quando a minha mãe era professora e trabalhava numa escola, e uma das professoras era super alérgica a perfume. Ou seja, foi proibido utilizar perfume na escola. É diferente. É diferente, mas se calhar um professor pode alegar que tem uma incapacidade de dar aulas com decotes à sua frente porque fica perturbado. Fica. Não é? Então não se pode... Mas não é isso que se está a dizer, em parte. Ou que não é isso em parte que se está a dizer, que tendo em conta os papéis que são desempenhados na escola, em que há os professores que estão a ensinar e há os alunos que estão a aprender, que o facto de haver uma aluna que tem um decote que perturba estes papéis. Eu acho que essa é a justificação, não é? Que eu agora não estou a conseguir aprender porque a minha colega de lado tem um decote e eu não consigo aprender com mamas ao meu lado. Certo. Ou então um professor dizer, eu não consigo dar a aula quando estou a olhar para a turma e vejo decotes. É isto? Pois é, isso é o que eu não sei. Essa questão que eu acho que é mesmo interessante. Era isto que eu gostava que se começasse a discutir aqui. Não é? Quais são aqui as questões reais, honestas,
porque o que é que eu ouço? Não é digno, é por causa da dignidade, é por causa do respeito, falta de respeito. Mas isso são princípios tão abstratos. São abstratos, não é? E também que eu acho que eu posso concordar que eu não acho necessariamente sempre bonito uns calções muito curtos e um decote muito grande, como não acho bonito outro tipo de roupa, talvez, em algumas pessoas. Mas isso sou eu, não é? Essa só porque, como estavas a propor, não é? Só porque eu tenho um problema com isso, realmente isso é meu problema. É como diz a Byron Katie, there's my business, your business and God's business. Não é? E isso definitivamente não é my business, acho eu. Depois posso gostar ou não, isso é outra coisa. Agora, o facto de não me parecer haver aqui uma tentativa de entender porque a expressão, a forma como eu visto, também é uma necessidade. Né? Eu comentei aqui, eu vesti este decote hoje porque tinha uma necessidade assim de afirmação, de necessidade de rebeldia, ok? Portanto, tal como eu fiz isso, estas raparigas que vestem desta forma também o faz para nutrir certas necessidades delas. Falar com elas sobre isso acho que é essencial, não é só dizer aquilo é feio, aquilo não é digno, não é? Porque talvez, falando sobre elas, percebendo quais são aqui as necessidades por detrás, elas também sozinhas podem pensar em outras estratégias para nutrir as mesmas necessidades, que não passam pelo aspecto físico. Talvez possamos ter aqui uma oportunidade de trabalhar realmente as autoestimas delas de uma forma interessante e saudável, com este ponto de partida, ok, eu gosto de me vestir assim, eu quero me vestir assim, porque eu me vestir assim não é uma necessidade, não é? É uma expressão, uma forma de eu procurar nutrir essa necessidade. E quando falamos nos limites em geral, esquecemos-nos de fazer isso, não é? Quando falamos também que com os nossos filhos, não podes fazer isto, esquecemos-nos de pensar, mas porquê é que ele está realmente a fazer isso? O que é que ele está a procurar atingir? Que necessidade é que ele está a procurar nutrir? E depois, este tipo de coisas, para mim, estas limitações da mulher tornam-se muito, muito, muito problemáticas na nossa sociedade. Além de que, de alguma forma, porque também se fala, eu vi comentários disso e também ouvi, tu tiveste em conversa com alguém que disse que também fui adolescente e sei como é estar numa sala com, não sei como é que foi a expressão, né? Com muitas mamas na sala que não me consigo controlar, não sei o quê. Por amor de Deus, isso tem mesmo infantilizar os homens e essa desresponsabilização como se fosse só uma questão de natureza. Quando eu falo disso, até começo a sentir certa indignação, não é? Porque se fosse natureza do homem reagir com isso, vais a um resort naturista, os homens não andam lá com tesão o dia todo, né? Que e depois tens tribos indígenas onde as mulheres, por causa daquela cultura, andam sempre com as mamas à mostra, e isso não é um problema. E depois vais ao Irão, ao Afeganistão, e as mulheres, não é, em Afeganistão até preferencialmente tapam-se todas porque um tornozelo, e mesmo na Índia, não é? Na Índia deves tapar também os ombros, por exemplo, porque basicamente por causa das hormonas dos homens, não faz sentido ser só natureza, não é? Se há ambientes tão diferentes e se há focos tão diferentes naquilo que estimula o desejo no homem. Não é? Fala-se também, às vezes, as raparigas não devem mostrar a barriga aqui em Portugal, mas se fores à Índia, num sari, mostras uma grande parte da barriga e não há problema nenhum. Tipo, temos que ser um bocadinho mais ponderados na forma como discutimos o que é a natureza do homem, não é? Não sei o que tu pensas sobre isso. Eu estava a ouvir aí, tu foste aí num rant, desculpa. Sim. Mas até estava um bocadinho, até fiquei um bocadinho surpreendido com algumas coisas que disseste. A sério? A sério. Porque a tua conversa foi toda... Eu percebo que tu estás a comentar na sequência daquelas notícias,
Mas até a conversa é um bocado tipo heteronormativa. Sim, é como, claro. como se só homens fossem reparar Certíssimo. Sim. Em mulheres. E em decotes, não é? Porque, obviamente, há mulheres que reparam em mulheres. Isso. E como se as mulheres não reparassem nos homens. Certo. Como se as mulheres também não pudessem ficar, ou uma rapariga não pudesse sentir atração ou ficar distraída. Sim. Porque um homem bonito, porque ou olha vê uns ombros bonitos. Ou um rapaz, porque repara no corpo dele ou noutra coisa qualquer, não é? E acho que isto é tão redutor quando nós começamos lá está, porque estamos a entrar na regra em vez de ficarmos, de discutirmos o princípio. Qual é que é aqui o princípio, não é? Eu consigo entender que na aula de Educação Física que se peça aos alunos para usarem roupa adequada à prática desportiva, certo. Não é? Se calhar se eu for fazer a aula de atletismo com calças de ganga e com uns sapatos, se calhar nem vou conseguir ter um desempenho tão bom quanto poderia ter com uma roupa mais adequada, como não vou estar seguro nem confortável. Okay? Portanto, consegue-se perceber que se peça aos alunos, olha, traz uns sapatos de desporto, não é? Traz uns calções ou umas calças que deem para praticar desporto. Mas, por exemplo, já seria para mim estranho dizer tens que vir de calções. Tipo, porque é que não posso vir de calças? Então, há tantas pessoas que vão ao ginásio e treinam com calças, não é? Claro. Anteontem estava a ver um dos nossos filhos estava a fazer um treino na seleção e havia 2 rapazes estavam de calças. Porquê? Estão mais confortáveis, ou estão mais quentes, ou sentem-se melhor com aquele material. Tipo, era adequado, não é? Só que às vezes há esta vontade de passar do princípio para a regra e estabelecer uma coisa. Eu acho que às vezes há também uma necessidade grande de controlo, claro. de controlar o outro, ou também uma necessidade de previsibilidade. Porque quando nós começamos a ter estas discussões, ou quando eu tenho este tipo de conversa com alguém, às vezes as pessoas até começam a entender que, ok, se calhar esta regra em particular é um bocado parva ou exagerada ou nem reflete verdadeiramente o princípio. Só que depois as pessoas ficam meias perdidas e utilizam esta frase. Eu lá se já não ouviste isto milhares de vezes. Oh Mia, mas tem que haver regras. I know. Como se aquilo que tu estás a propor fosse que não existissem regras, que não é de todo. Yeah. Eu acho que estás a propor é que haja uma reflexão sobre quais são as necessidades, quais são os valores, o que é importante em conjunto nós vivermos, quais são os princípios que nós queremos utilizar na organização das nossas vidas sociais, as nossas vidas familiares, as nossas vidas no local de trabalho, e depois, se possível, não chegar à regra, porque a regra traz sempre consigo uma perda de flexibilidade, certo. Não é? Claro que o ideal era tu poderes escrever no código da estrada, os condutores devem conduzir a uma velocidade que seja adequada à manutenção de um elevado padrão de segurança. E escrevias só isto. Não dizias, tens que estar a um mínimo de X metros do carro da frente. Dizias, tens de estar a uma distância do carro da frente que te permita travar em segurança. Isto era o ideal, não era? E cada pessoa ter uma reflexão, e ir testando, ir aprendendo, e cada um depois conduzia de acordo com esse princípio. Mesmo no trânsito, às vezes vemos isso, não é? Imagina, tu tens uma estrada onde o limite é 100 e tens aqueles sinais, às vezes, em cima, que passam as mensagens, que diz quando chove, reduz a velocidade. Sim. Não é? Portanto... O limite, a velocidade, há aqui alguma flexibilidade também, ou algum convite, alguma flexibilidade. Nunca diz conduz mais rápido. Hoje está sol, podes andar-lhe brita, não é? Não diz isso. Pronto. Mas eu acredito que se nós fôssemos mais educados a pensar nestes temas de porque é que existem limites, ou seja, limites são estratégias para eu satisfazer necessidades na nossa vida pessoal, não é? Às vezes quando os nossos filhos eram mais pequeninos, às vezes diziam, nós não temos regras em casa, e quase que se orgulhavam disso, porque na realidade nós não temos nenhuma regra específica em casa. Temos alguns princípios, temos intenções, principalmente a intenção de considerarmos as necessidades de cada elemento da família e tentarmos nos organizar mediante isso.
E eu acho que para nós isso funciona muito bem sem ter regras definidas. Aliás, para mim funciona muito melhor. Também Isso não quer dizer que os miúdos tenham grande dificuldade em seguir regras, não é? Claro que houve situações em que quebraram regras, mas como toda a gente, mas às vezes, as pessoas têm às vezes essa ideia de que temos que nos habituar às regras. O que eu noto, por outro lado, é que talvez até tenham, por um lado, mais facilidade em entender as regras, porque entendem o que é que está por detrás da regra. Em princípio, também, quando tu aprendes a observar mais os princípios, também te vais tornar melhor a questionar regras. Claro. A dizer que, espera aí, mas se este é o princípio, então esta regra não faz sentido, ou não é a melhor regra. E sofrem às vezes por causa disso. Ou há regras melhores. Sim, claro. Mas isso também faz-nos avançar na sociedade, quando começa a questionar algumas coisas, Claro, não é? claro que tu falaste aí estavas a falar da nossa família, não é? Então estavas a falar de um núcleo com 5 pessoas. E parece mais fácil tu organizares-te por princípios com 5 pessoas do que com 500 ou 5 mil ou 10 milhões. Sim, não é? é por isso que aceito que hajam leis e certas leis. É por isso que não é muito fácil imaginar, por exemplo, o trânsito não ter regras, mas só ter princípios. Não é? Por exemplo, dizes, em vez de teres a regra de quem está à direita tem prioridade, terias o princípio que num sítio onde 2 estradas se intersetam, não é? Há de acordo com a visibilidade, com a velocidade, com não sei o quê, logo se decide. Só que aí um vem de um lugar e outro vem de outro, Sim, não é? Portanto, é muito difícil. Portanto, é difícil imaginar isso. E, portanto, há situações onde, ok, vamos estabelecer uma regra. Porque satisfaz melhor as necessidades de todos. Sim. Naquele momento. Sim. O que eu noto é que quando tu estás, a regra é decidida em função de um princípio, tu vais continuando a avaliar a regra à luz do princípio. E pode chegar a um ponto em que diz assim, esta regra não está a satisfazer tão bem assim o princípio, se calhar temos que mudar a regra. Quando tu não tens um princípio de base, a regra é a regra. Não é? E depois acontece aquelas coisas que às vezes eu vejo em empresas onde vou fazer consultoria ou dar formação e começo a fazer perguntas e às vezes eu pergunto, porquê é que se faz assim? Faz-se assim porque aqui é assim que se faz na empresa, ou seja, temos esta regra, mas as pessoas nem conseguem explicar o porquê disso, que seria o princípio. Não é? E acontece o mesmo também nas famílias. Às vezes nós temos a regra de não sei o quê, temos a regra de comer sopa sempre antes da comida sólida, não é? Então, ok, esta regra deve fazer sentido, faça um princípio. Qual é o princípio, não é? E a pessoa diz, o princípio é o princípio da alimentação saudável e nutritiva, não é? E diz, ok, então faça esse princípio, deve haver outras formas de organizar a refeição e a ingestão de alimentos que não através da sopa, se isso se tornar um problema. Só que se a pessoa não refletir sobre este princípio, vai ter aquela regra e vai às vezes tentar implementar a regra a todo custo e ter penalizações para o não cumprimento da regra. Não é? E acontece tanto isto. Eu acho, nós depois daqui a algum tempo podemos voltar a esta conversa, esta tentativa de colocar regras em relação ao vestuário, em princípio vai dar asneira. Espero que dê asneira. É a minha esperança. Em princípio dá asneira, por exemplo. Dê asneira no sentido de que comecem a pensar melhor sobre este tema. Eu não li o que foi escrito pela escola, pronto, duvido que esteja lá escrito as raparigas não podem usar calções, duvido que esteja escrito, até porque ainda por cima no ano 2024 continuar com essa conversa, acho que nem sequer é politicamente correto. Mas eu acho que provavelmente não dizia isso, mas dizia que não se deve utilizar calções curtos que mostram um bocadinho das nádegas. Implícito quem é que usa esse tipo de calções, não é? Não sei que se houvesse alguma discriminação de género, então acho que criava uma oportunidade espetacular para meia dúzia de rapazes irem fazer o teste com os calções, com as nádegas à amostra e com o decote até o umbigo. E se alguém chateasse, assim, não, a regra não fala sobre isto, não é? Ou, por exemplo, diz que não se pode ter decote, usar uma peça de vestuário, por exemplo, que só tapasse completamente os seios, mas deixasse tudo o resto destapado. Não está na regra. Sim, não pode utilizar um vestido transparente. Por exemplo. Não é? Lá está. Torna-se muito complexo. Lá está. É o problema da regra, que depois, como a cena é a regra, tu podes facilmente cumprir a regra,
mas subvertendo o suposto princípio, porque o princípio não foi comunicado, ou não foi discutido, ou não foi explorado. Nós não podemos assumir que não tenham falado sobre estes temas. Mas não acho que tenham feito um bom trabalho de base se sentem que tenham que colocar isto como uma regra da escola. Isso, acho que tenho muita confiança em fazer essa afirmação. Coisas que são assim do nosso tempo enquanto alunos, ou pelo menos aqui em Portugal, foi uma coisa que teve sempre presente enquanto eu andei na escola e que percebi que continuava a ser uma luta com os alunos assim mais recentemente, através dos nossos filhos, cenas como não podes usar boné dentro da sala. Why? Tipo, não consigo entender. Qual é o princípio que estamos aqui... Ou ter um hoodie para cima, né? Usar um boné é falta de respeito. É falta de respeito onde, percebes? Há igrejas onde não podes... Há sítios de culto religioso onde não podes entrar com a cabeça destapada porque é sinal de respeito. Sim. Noutras não podes entrar com a cabeça tapada. Exato. Porque é sinal de respeito. Sim, mas aí acho que esse exemplo dos bonés... Mascar chiclete. Sim. Não podes mascar chiclete. Mas por acaso os nossos filhos andaram numa escola onde podiam. Sim, quando às vezes mascar chiclete até ajuda a regular-te um bocadinho. Exato. E mesmo o boné, não é? Que para alguns alunos pode oferecer um sentido maior de segurança, que também se conseguem estar mais concentrados e mais presentes na aula, porque têm essa proteção, mesmo do UDI. Lá está, o que é que eu prefiro? Prefiro-me agarrar a ideia de que o boné é uma falta de respeito, ou prefiro que o miúdo possa usufruir o máximo possível da aula. O que é mais importante para mim como professor? Depois não sei. Uma parte dessas regras foram para o espaço durante o Covid, porque de repente mandavam-nos estar com uma máscara e tapar a face, não é? E eu lembro-me dos nossos filhos dizerem agora já dá para mascar chiclete, porque os professores não conseguem ver. Pois é. Opa, a sério, fico muito chateada com isto, porque acho que é tão desnecessário e acho que perdemos aqui a oportunidade de falar sobre coisas tão importantes e fazerem aprendizagens tão importantes, porque eu acho que há aqui outra... Há um problema... Difícil. Sim, claro, mas esta questão... É preciso estar preparado para liderar uma conversa dessas. Não é? Eu preciso perceber também, não é? Ter essa vontade de entender essas miúdas / pessoas que se querem vestir assim e ter interesse nelas, de curiosidade em relação a isso. E também há outro trabalho muito maior aqui na nossa sociedade, não é? De porque é que temos que sexualizar tanto a mulher, não é? Porque não é... a conversa daqui, não é? Os hormonas dos homens estão a rubro e na adolescência é muito difícil, por isso é importante. Não. Isso é mesmo infantilizar. Não posso. Olha, mas só para... a minha última participação aqui nesta conversa no episódio 2 é só aqui uma generalização que me está a ocorrer. Porque estava a pensar que em contextos diferentes, os pais na família, os professores na sala de aula, os treinadores de futebol com que eu trabalho na gestão dos seus plantéis e das equipas de trabalho, os líderes dentro das organizações, quanto mais capacidade estas pessoas têm de estar no lugar do outro, empatizar, reconhecer necessidades, comunicar, estabelecer conexões verdadeiras e profundas, quanto maior é a capacidade, menor é a necessidade de impor regras. Claramente. E maior é a capacidade de orientar, liderar a partir de princípios. E maior a probabilidade de haver colaboração quando há um estabelecimento de limites. Certo. Muito maior. Porque quando nós nos focamos muito na regra, no fundo estamos a apelar à obediência. Não é? E quando nos focamos muito mais nos princípios, estamos muito mais a apelar à colaboração. Certo. E isso vai criar ambientes totalmente diferentes. Agora, estas coisas todas que eu disse, elas são difíceis porque elas pressupõem aqui um exercício, que às vezes é muito longo, de desenvolvimento pessoal, claro. Não é? Que é eu aprender sobre estas coisas todas, aprender sobre os meus mecanismos internos, aprender sobre a minha programação toda cultural e desconstruir uma parte disto
mas depois também consigo criar contextos muito mais interessantes e muito mais mágicos, usando aqui uma palavra de que nós gostamos num podcast. Claramente, sim. E acho que se começarmos a pensar e refletir um bocadinho mais sobre isso, porque eu noto quando eu falo disto, há algumas pessoas que se agarram muito à importância de haver regras. E acho que o convite aqui para quem sente isso, quando se sente muito desafiado com este tipo de conversa, que em vez de defender só a importância de haver regras, começar pela reflexão sobre que curioso, eu tenho mesmo muita necessidade de haver regras, muita necessidade de perceber de regras e limites. Porquê é que será? E vão descobrir que têm muita necessidade de ter previsibilidade, de sentir segurança, controle, e se calhar em alguns ambientes assegurar outras estratégias para satisfazer essas necessidades é muito mais saudáveis para as relações que a pessoa tem do que essa luta pelas regras. Então, só para não parecer que esta conversa toda e este nosso episódio de hoje foi quase uma apologia do anarquismo, não é? Que é uma filosofia que é muito mais focada em princípios do que em regras, só reforçar aqui que eu acredito que há muitos contextos onde é importante chegar à regra. Aliás, e ter regras. Eu comecei por falar sobre isso, né? Porque são essas que estamos a tomar em conta as necessidades de todos. Eu acho que acho que ambos acreditamos é que as regras e os limites devem ser precedidos por conversas e discussões sobre princípios e valores. E necessidades. Não é? E isso é a coisa mais importante. Depois a regra e o limite é quase uma decisão prática e que pode ser alterada ao longo do tempo. Claro, quando o contexto muda, a regra também pode mudar. Às vezes não é esse o caso e assim também dá asneira. Bom. Engraçado que nós temos quase aqui uma regra que é publicar todas as semanas um episódio do podcast IVM, mas essa regra nunca foi escrita em lado nenhum. Não. É mais, nós definimos foi algumas intenções e princípios aqui para este projeto e já lá vão quase 7 anos semanalmente a fazer esse é o episódio 383, né? Exatamente. Pronto, é isso. Olha. Foi bom falar sobre isto, Mia? Foi bom desabafar um bocadinho. Ainda continuo assim um bocadinho. Quando me ligo a este tipo de... Né, eu, feminista como sou, torno-me muito ativista nestes momentos. E quero tornar a conversa um bocadinho mais abrangente, porque eu acho que este exemplo deste liceu é só um exemplo de algo maior no que diz respeito a tentativas de controle do corpo da mulher, mas também de algo maior das nossas convivências como cidadãos do mundo, não é? Portanto, foi uma boa conversa. Bom, digam-nos o que acharam sobre esta conversa e sobre este tema. Sintam-se à vontade para partilhar as vossas opiniões, mesmo que sejam, eu quero regras a toda a hora e a todo lado. Mas se vão partilhar isso, quero, então quero uma partilha ligada também a essa reflexão pessoal. Ok. Senão, só fica chato. Boa. Pode ser. Fica o desafio. Obrigado por estarem aí desse lado, como sempre. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida